Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, seu professor de exatas, meu querido, minha querida. Nesse momento estou gravando Física, Termologia, aula número 7. Aula número 7, Termologia, tá bom, gente? Troca de calor sem mudança de fase. Galera, então ó, lembrando, na aula 1 eu fiz os conceitos iniciais, fundamentais de termologia, depois eu fiz uma sequência para vocês sobre dilatação, né? Falei de dilatação linear, dilatação espacial, volumétrica. Fiz uma aula só para dilatação dos líquidos, né? Então, eu fiz todo esse começo da discussão inicial com você. Falei sobre calor específico, falei sobre calor latente. Agora eu vou fazer uma aula sobre troca de calor sem mudança de fase. E aí na outra aula, na aula 8, eu vou fazer troca de calor com mudança de fase. Por que detalhado assim, Boaro? Porque no final do vídeo, quem conhece meu trabalho sabe, no final do vídeo eu deixo um link para um vídeo só para exercícios. E aí eu quero ter tudo detalhadinho para poder fornecer para você bastante subsídio para você estar bem na sua vida, falou, velho? Torço muito por você. Galera, então vamos aí, ó. Troca de calor sem mudança de fase, sem mudança de estado físico, beleza? Troca de calor sem mudança de estado físico, ou seja, nessa parte aqui nós vamos usar apenas o que macete, lembra? Que macete, Q igual a MC delta θ. O que mole, Q igual a M vezes L, nós usamos quando ocorre, quando existe mudança de fase, mudança de estado físico. Bom, então vamos lá, galera. O que eu vou fazer agora, Boaro? O que nós vamos fazer? É o seguinte, eu vou pegar um objeto especial para nós, chamado calorímetro, e nesse calorímetro, meu querido, minha querida, nós vamos inserir substâncias lá dentro, cujas temperaturas são diferentes. Nós vamos colocar aquilo lá dentro e vamos fechar. E aí, vamos esperar um tempo, haverá troca de calor entre essas substâncias e haverá, no final, o chamado equilíbrio térmico. Aí você vai descobrir qual é a temperatura final dessa mistura. Entendeu? É isso. Ó, corpos de diferentes temperaturas, isso é chamado de princípio de igualdade da troca de calor. Corpos de diferentes temperaturas, quando colocados no recipiente isolado, um calorímetro, por exemplo, trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. É isso. Um calorímetro. O que é calorímetro, Boaro? Gente, calorímetro é o seguinte. Um exemplo de calorímetro que você tem na sua casa, semelhante a um calorímetro que você tem na sua casa, é uma garrafa de café. Eu costumo dizer aos alunos assim, galera, pensa que calorímetro é uma garrafa térmica, uma garrafa de café, só que grande, larga, com uma tampona para você tirar e colocar facilmente objetos ali. É basicamente isso, tá? Você pode ter no calorímetro também um misturador, né? Você pode ter um sistema que tem umas pás que você consiga misturar para que ele misture as substâncias que estão lá dentro. Você tem aqui acoplado ao calorímetro um termômetro para você poder saber a temperatura inicial da substância que está contida no calorímetro, para você saber depois do término, né, quando atinge o equilíbrio térmico, você saber qual é a temperatura final do sistema, tá? Então você tem um termômetro acoplado a esse calorímetro. E esse calorímetro tem de muito especial, o que, Boaro? O que ele tem de muito especial, galera, é que ele impede a troca de calor com o ambiente. Num calorímetro não ocorre troca de calor com o ambiente, ele é um sistema isolado, tá bom? Ele possui paredes que chamamos de paredes adiabáticas, não possibilita troca de calor com o ambiente. Isso é um calorímetro, tá bom? Então, para você entender, como eu já disse há pouco, imagine uma garrafa de café grande, com uma tampa grande, que tem um termômetro associado, você abre, você coloca as coisas lá dentro e fecha, entendeu? Troca de calor vai ser entre eles lá. Ah, bacana! Então, o que é importante dessa aula que você guarde, meu querido, minha querida? O que é importante que você guarde? Que, na forma matemática desse texto que eu escrevi para você, é o calor recebido pelos corpos, mais o calor cedido pelos outros corpos, vai ter que dar quanto? Peraí, Boaro, como assim? O que você está falando? Meu, pensa assim. Exemplo, eu pego esse calorímetro, eu coloco nesse calorímetro água, eu coloco nesse calorímetro um pedacinho de alumínio, coloco nesse calorímetro um pedacinho de ferro, por exemplo, e fecho. Note que é sem mudança de fase, tá? Eu não vou pôr gelo lá, não. Gelo eu vou colocar na próxima aula. Aí a gente vai ver com mudança de fase, tá? E aí você tampa. Haverá uma troca de calor entre eles, de maneira que não vai haver mudança de estado físico, mudança de fase, de nenhuma das substâncias que eu coloquei ali. Então, olha só. O calor recebido por todas as substâncias, todos os corpos que vão receber calor, se eu somar tudo isso, mais o somatório, lembra desse símbolo da matemática? Somatório do calor recebido, mais o somatório do calor cedido, vai ter que dar quanto, Boaro?
vai ter que dar zero, meu querido. Vai ter que dar zero. Como assim, Boara? Pensa assim, ó, de forma simplificada. Todo o calor que os corpos mais quentes que você colocou lá dentro vai ceder para os corpos mais frios, os corpos mais frios, eles vão pegar, entendeu? Todo o calor cedido, ele vai ser recebido por alguém. E aí a convenção de sinais, lembre-se, o calor recebido, ele é positivo, galera. O calor recebido, ele é positivo. E o calor cedido, ele é negativo. Então, toda vez que eu colocar um corpo aqui dentro, um pedaço de alumínio, por exemplo, e esse alumínio ceder calor, se ele perder calor, esse calor ele é negativo. Toda vez que eu colocar um pedacinho de alumínio ali dentro, junto com água, com ferro, com o que for, e ele ganhar calor, se ele ganha calor, o calor recebido, esse calor é positivo. Lembrando, qual é a fórmula importante mesmo nessa aula, Boaro? É o que macete, galera, que é igual a MC delta teta. Lembrando, mais importante que você ficar com essas decorebinhas, esses apelidinhos das formulinhas, é você entender o conceito, porque é isso que te faz acertar nos exercícios, tá? No seu vestibular, concurso público, na sua prova, tá bom? Que macete? Q, calor trocado. M, massa da substância. C, o calor específico da substância. Delta teta, a variação de temperatura que ela vai sofrer, tá bom? Então, se o corpo recebe calor, delta teta é positivo, porque a sua temperatura aumenta. Se o corpo cede calor, seu delta teta é negativo, porque a sua temperatura diminui. Então tá coerente, né? Q positivo, lembrou? Esse é o famoso que macete, galera, que macete. Então veja só, um exemplo aqui para você entender. Disso que eu falei agora. Imaginemos que eu pegue água, coloque água nesse calorímetro. Essa água está, por exemplo, a 10 graus Celsius. Peguei a água da geladeira, coloquei no calorímetro, 10 graus Celsius. Aí, trocou calor ali. Esse calorímetro, galera, ele, de maneira geral, ele também esquenta e esfria, tá bom? Sabia? O calorímetro, ele não é necessariamente ideal. Em boa parte dos exercícios, eu diria para você, na grande maioria dos exercícios que você vai encontrar por aí, o calorímetro ele é considerado ideal. O calorímetro ele é ideal, meus queridos, quando ele não pega calor para ele e ele não cede calor nenhum. Mas nós sabemos que na vida real, os calorímetros eles não são ideais. Você sabe que quando você vai fazer, por exemplo, café num dia frio, vale a pena você ferver um pouco de água antes, jogar na garrafa de café, deixar ele lá enquanto você prepara a água para você de fato passar o café, não é? Aí você pega essa água depois você joga fora. Você higieniza também a garrafa, né? E você faz com que ela esquente, não é isso? Nós sabemos que na vida real as garrafas térmicas elas esquentam e esfriam sim. É que às vezes a variação de temperatura dela é pequenininha comparado com a variação de temperatura daquilo que você vai pôr lá dentro. Então, a gente diz que a capacidade térmica de um calorímetro ela é desprezível, a capacidade térmica é desprezível frente àquilo que você colocou lá, tá bom? Então, ó, como exemplo de maneira geral, eu vou colocar água lá, 20 graus Celsius, o calorímetro também ficou a 20 graus Celsius, digamos assim. Então, o calor que a água vai trocar, com o que, Boaro? Eu vou pôr ali um pedaço de alumínio e um pedacinho de ferro, como exemplo que eu citei agora. Ó, então fica assim, o calor que a água vai trocar, mais o calor que o alumínio vai trocar, mais o calor que o ferro vai trocar, mais, eventualmente, o calor que o calorímetro vai trocar. Se eu somar isso tudo, vai ter que dar zero. Nesse exemplo que eu inventei aqui para você, é assim. A energia cedida ou recebida pela água. A água, por exemplo, é 20 graus Celsius. Um pedaço de alumínio que eu coloco lá a 80 graus Celsius. Um pedaço de ferro que eu coloco lá a, sei lá, 0 graus Celsius. Mais o calor trocado pelo calorímetro é igual a zero. Ou seja, quem eu coloquei quente aqui, né? O alumínio. A energia que o alumínio vai ceder, a água vai receber, o ferro vai receber e o calorímetro vai receber. Mas, note, se o alumínio cede calor, o calor é negativo. Se a água ganha calor, o calor é positivo. Se o ferro ganha calor, o calor é positivo. Se o calorímetro ganha calor, o calor é positivo. E para cada um desses termos, você usa o que macete? Q igual a MC delta teta para a água. Obviamente, eu uso a massa da água, calor específico da água, variação de temperatura que a água vai sofrer. Para o alumínio, eu uso a massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura que o alumínio vai sofrer. Eu vou até escrever isso aqui embaixo para você, ó. Massa da água,
calor específico da água, variação de temperatura que a água vai sofrer, mais. Você sempre coloca o sinal de mais, porque se for menos, a própria variação de temperatura vai te indicar, tá bom? Mais a massa do alumínio, calor específico do alumínio, variação de temperatura que o alumínio vai sofrer, mais a massa do ferro, meus queridos, calor específico do ferro, vezes a variação de temperatura que o ferro vai sofrer, mais a massa do calorímetro, vezes o calor específico do calorímetro, vezes a variação de temperatura que o calorímetro vai sofrer, é igual a zero. Bom, como eu disse a vocês há pouco, na grande maioria das vezes, para o calorímetro, ele manda considerar zero, ou seja, num calorímetro ideal, tá? E das vezes que o calorímetro não é ideal, que você vai ter que colocá-lo na conta, é muito comum ele dar para você, ao invés da massa do calorímetro, vezes o calor específico do calorímetro, ele te dá uma coisa que já é a capacidade térmica do calorímetro, tá bom? Por quê? Porque o calorímetro, de maneira geral, não é feito de uma substância só, né? Ele tem uma parte de plástico, ele tem uma parte, eventualmente, de alumínio, de vidro. Então, é muito comum ele já dar para você a capacidade térmica do calorímetro, tá? Czão do calorímetro. Então é isso, meus queridos, tá? É essa aula de hoje, é sobre esse assunto aqui. Eu vou apagar essa lousa aqui para fazer para você o gráfico. Ah, mas antes, por favor, lembra de dar um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe esses vídeos. E lembre-se que esse projeto aqui meu vive de doações. Eu fiz a opção de nunca cobrar nada de ninguém. Todo o meu trabalho no meu site, todo o meu trabalho no canal é totalmente grátis. Então, esse trabalho vive de doações. Se te ajudar e você se sentir motivado, então a doação está aí, tá? Deixa um link na descrição do vídeo. Bom, então eu vou apagar essa luz aqui, eu vou fazer o gráfico para você agora da variação de temperatura em função do tempo de corpos quando você coloca dentro e fazer um exercício de aplicação. Vamos aí? Vamos fazer o gráfico da temperatura em função do tempo, tá? A temperatura θ dos corpos que estão variando em função do tempo. Então, para simplificar, vou pegar dois corpos, duas substâncias, tá? De maneira geral, A e B. Por exemplo, um pedaço de alumínio e um pouco d'água. Vou colocar dentro de um calorímetro. Vamos supor que esse calorímetro seja o calorímetro ideal. Como é que é a variação de temperatura, Boa? Por exemplo, se eu colocar água a 20 graus Celsius, colocar um pedaço de alumínio a 80 graus Celsius, o alumínio vai perder energia para a água, então o alumínio vai esfriando e a água vai esquentando, não é? Então, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles vão atingir um equilíbrio. Ou seja, no final, os dois terão a mesma temperatura. Então, por exemplo, um pedaço de alumínio aqui, a uma temperatura inicial qualquer, vou chamar de temperatura inicial do alumínio, e aqui uma porção de água, tá? Temperatura inicial da água. O importante é o quê? É que no final, os dois terão a mesma temperatura, chamada temperatura de equilíbrio. Tá? Ó, transcorrido um certo tempo T, os dois terão a mesma temperatura, θE, temperatura de equilíbrio, que normalmente nós trabalhamos para encontrar. É muito comum resolvermos exercícios em que a gente trabalha para encontrar a temperatura de equilíbrio, tá? No final do vídeo eu vou deixar um link para você do vídeo de exercícios, né? E lá eu vou fazer alguns para você, tá bom? Então, ó, por exemplo, o alumínio vai esfriar. Tá? Até a temperatura de equilíbrio, enquanto que a água vai esquentar. Galera, o quanto a água vai esquentar e o quanto o alumínio vai esfriar vai depender das quantidades, claro, né, gente? Se eu pegar um quilograma de alumínio e colocar dentro do recipiente que tenha 100 ml de água, nossa, a variação de temperatura da água é muito maior que a variação de temperatura do alumínio, né? Mesmo o alumínio tendo um calor específico bem menor que o da água. É muito mais fácil você aquecer ou esfriar alumínio, tá? Por quê? Porque o calor específico do alumínio é muito menor que o calor específico da água. Se eu não me engano, é 0,22 o calor específico do alumínio, enquanto que o da água é 1, né? Gente, mas eu vou falar para você uma coisa. Para ser mais exato, esse gráfico, ele não é bem assim não, sabe por quê? Eu vou fazer aqui, ó, de maneira simplificada. É o seguinte, o que acontece, Boaro? Acontece, gente, que quando você coloca o alumínio e a água em contato, se a diferença de temperatura entre eles for grande, no início, a troca de calor é muito intensa. E mais para o final, enquanto a diferença de temperatura entre eles ficou menor, a variação de temperatura, a variação de calor, né, a troca de calor entre eles,
ela vai ser menos intensa. Então, para ser mais exato, esse gráfico teria que ser algo mais ou menos assim, ó. Tá? Algo mais ou menos assim, ó, uma curvinha. Mas quase sempre nós encontramos de forma simplificada nesse formato aqui. Tá bom? Tudo bem, meus queridos? Então, ó, enquanto o alumínio vai esfriando, a água vai esquentando, atingir uma certa temperatura. E como é que você monta o problema? Você monta aquela equação conforme eu escrevi para você aqui agora, né? O calor trocado pelo alumínio, mais o calor trocado pela água, vai ter que dar quanto, Boaro? Vai ter que dar 0. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, tá bom. Dá uma olhada na sua tela, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada na sua tela, ó. Um corpo A foi colocado em contato com outro corpo B. E suas temperaturas variam de acordo com o gráfico abaixo. Olha, um gráfico semelhante ao que eu passei para você, né? Temperatura em graus Celsius. Ó, do corpo B vai de 80 até o equilíbrio 30 graus Celsius. Do corpo A vai de 10 até o equilíbrio térmico, também 30 graus Celsius, né? Sendo a massa de B o dobro da massa de A, e considerando que as trocas de calor tenham ocorrido apenas entre os dois, a razão entre o calor específico de A e o calor específico de B vale, ou seja, CA barra CB. Opa, como é que é, Boaro? Cara, tranquilo. Nós temos a temperatura inicial dos dois corpos. Nós temos a temperatura final dos dois corpos. E ele quer que a gente considere que a troca foi apenas entre o A e o B. Ele quer a razão entre os calores específicos. Nós não temos nenhum dos dois calor específico. Mas tudo bem, ele quer a razão. Bom, então, vamos resolver. Bota com o valor, ó. O calor trocado pelo A mais o calor trocado pelo B igual a 0, tá? Simples assim. Meus queridos, massa de A vezes calor específico de A vezes a variação de temperatura que o corpo A vai sofrer, mais massa de B, calor específico do B, vezes a variação de temperatura que o B vai sofrer, é igual a 0. Todo o calor trocado pelo A e o calor trocado pelo B, numericamente tem que ser a mesma coisa, né, gente? Em outras palavras, toda a energia que o B perder, é o A que vai ganhar. Entendeu? Bom, então, ó, nós não temos, Boaro, os valores da massa de A e da massa de B. Não mesmo. Mas ele me disse aqui no texto, ó, tô relendo ali, ó, sabendo que a massa de B é o dobro da massa de A. Opa! Então, aqui no lugar da massa de A, eu vou escrever massa de A mesmo. Calor específico de A, eu vou escrever calor específico de A mesmo. Por quê? Porque ele quer a razão entre o calor específico de A e o calor específico de B. Deixa assim. Vezes, qual é a variação de temperatura, Boaro? Temperatura final menos a inicial, meus queridos, do A. Temperatura final é o equilíbrio, 30. Menos temperatura inicial é o 10. Mais massa de B. Quem é a massa de B, Boaro? 2 vezes a massa de A, né, meu? Ele falou que a massa de B é 2 vezes a massa de A. Eu vou colocar ali porque eu vou eliminar uma incógnita, né? Claro. Vezes. Qual é o calor específico de B, Boaro? Não sei. Ele quer a razão. Tudo bem. Vezes. Qual é a variação de temperatura, galera? É a temperatura final, de novo, de B. É a temperatura final, 30, menos a inicial de B, que é 80. Note que aqui vai dar uma coisa negativa. Tudo bem, 30 menos 80 vai dar negativo. Tá coerente, né? Um termo negativo somado a um termo positivo, 0. Meus queridos, toda vez que você tiver uma soma ou subtração de vários termos em que o lado de lá é 0, você pode cancelar o que aparece em todos os termos, tá? Por quê? Isso equivale a dividir todo mundo por MA, que equivale a dividir todo mundo por MA, que equivale a dividir o 0 por MA. Mas 0 por MA é 0 mesmo. Ao dividir aqui por MA, você cancela o MA. Entendeu? Olha lá, ó. Sumiu o MA. Então vai ficar assim, ó. 30 menos 10 é 20. Então vai ficar 20 CA. Aqui, galera, vai dar um número negativo. Então vai ficar 30 menos 80 é menos 50. Menos 50 vezes 2 é menos 100. Então vai dar menos 100 CB é igual a 0. Entendeu? 30 menos 80 é menos 50. Menos 50 vezes 2 é menos 100. Entendeu, meu querido? Minha querida? De novo. Ele quer o CA dividido pelo CB. Então eu vou passar esse termo para o lado de lá. Vai ficar 20 CA é igual a 100
CB, né, gente? Passou pro lado de lá, esse termo ficou positivo. Então, o que eu vou fazer agora, Boaro? Agora, gente, eu vou multiplicar em cruz assim, ó. Eu vou pegar o CB, vou passar dividindo, e vou pegar o 20 e vou passar dividindo. Então, ficou assim, ó, CA dividido por CB, ele quer a razão, CA por CB, vai ser igual, o 100 eu mantenho aqui, né? E o 20 eu passo dividindo, olha lá. Então, 5, né, gente? 5. 5 vezes 20 é 100. Opa! Então, CA dividido por CB é igual a 5. Eu escrevi 20, não. Igual a 5. Igual a 5 o quê, Boaro? Não, gente, é igual a 5, né? Toda vez que você tem a razão, duas grandezas que são iguais, ela não tem dimensões, né? Não tem unidades, tá? Igual a 5. Tem alternativa a isso, né? Resposta letra B. Resposta letra B de bola. Tá bom? Tudo bem? Galera, então, ó. Então é isso. Agora eu vou... Todo finalzinho de tela eu disponibilizo para você os links que o YouTube me dá agora, né? Eu coloco para você sempre o link para você cair na primeira aula dessa aqui, né? Da playlist que eu criei no meu canal. O link para você ir para os exercícios. E um link para o vídeo de experimentos, que eu tenho muitos experimentos. Eu ia montar um outro canal para postar experimentos, mas eu achei melhor deixar tudo concentrado, que as pessoas acham as coisas mais facilmente, então eu vou deixar tudo concentrado no mesmo canal, tá bom? Então eu vou deixar aqui o link para vocês de experimentos também. Então aparece nessa tela final. Gente, então é isso. Muito obrigado pelo seu apoio. Espero que você tenha um sucesso muito grande na sua vida. Eu torço muito por isso. E me ajude compartilhando o vídeo, dando likezinho, inscrevendo-se no canal e parará e parará. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!